Seja bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. Na nossa análise dessa semana, a gente vai mergulhar de cabeça em um material, assim, muito prático, do pastor Francisco Miranda. O nome é Lâmpada Acesa no Lar, Decisões Guiadas pela Palavra. Um título bem direto, né? Muito, e a proposta dele é essa. Como a gente tira a Palavra de Deus da estante e a transforma numa lanterna de verdade para o dia a dia da família. E a gente não está falando só de grandes decisões, sabe? Mas das pequenas coisas. O tom de voz na hora da pressa, como a gente gasta o dinheiro, o que a gente prioriza na semana. O cotidiano mesmo. Exato. Então, nosso objetivo aqui é simples. É pegar esse guia e entender como fazer essa história de culto em família sair do papel e funcionar de verdade. Sem ser algo forçado ou chato. Traz é, assim, fundamental. O que é, então, na visão dele? O sacerdócio no lar é, na verdade, o culto familiar do Teologia 24 Horas. A ideia é ser um encontro semanal, sabe? Simples e participativo, feito dentro de casa mesmo. Ok. O foco é usar o louvor, a oração e a palavra de um jeito aplicado para fortalecer a comunhão, discipular a família e, o mais importante, manter Cristo no centro. Certo. O resultado que se espera não é um evento perfeito, mas um processo que vai gerando unidade, direção e imaturidade espiritual no lar. Certo. E ele lista umas características que, à primeira vista, parecem uma receita de bolo ideal, sabe? O encontro deve ser curto, atrativo, interessante, participativo, dinâmico e espiritual. Sendo um pouco cético aqui. Isso não soa como uma receita para transformar um momento que deveria ser sagrado em puro entretenimento? Onde fica o espaço para reverência, para profundidade, se o foco é ser dinâmico e atrativo? Olha, essa é uma tensão real e o guia aborda isso de uma forma sutil. A chave não está em escolher entre espiritualidade e dinamismo, Certo. mas em entender que, para a família moderna, o dinamismo é a porta de entrada para a espiritualidade. Um encontro longo, monótono, por mais profundo que seja o conteúdo, perde a atenção de uma criança em 5 minutos. E de um adolescente em 2. Em 2, exatamente. A proposta do pastor Miranda é usar a forma curta, atrativa, para garantir que o conteúdo, a palavra, chegue ao coração. Entende? A reverência não está na formalidade, mas na intencionalidade. A espiritualidade está em colocar a palavra no centro e não os nossos gostos. Faz sentido. A forma a serviço do conteúdo. Então vamos ver como ele sugere que isso aconteça na prática. O guia começa com a preparação do ambiente, com louvor e oração. Parece o básico de qualquer culto, né? O que tem de diferente aqui? A diferença está no propósito específico que ele atribui a cada passo. O louvor inicial, por exemplo, não é só para cumprir tabela. A explicação pastoral no material é que o louvor abre o coração da família e alinha a casa no mesmo propósito. Pensa nisso como um ritual de transição. Um ritual de transição. Gostei disso. É. A família chega agitada, cada um vindo de um lugar, trabalho, escola, celular. O louvor funciona como um reset. Uma forma de dizer, ok, a correria do mundo fica lá fora. Agora aqui dentro, nosso foco é outro. É um ajuste de sintonia. E a sugestão de cantar Tua Palavra, da Aline Barros, é bem intencional, né? Já conecta direto com o tema central, a palavra como luz, antes mesmo de a Bíblia ser aberta. E depois vem a oração. Sim, e a oração de abertura é descrita não como uma lista de pedidos, mas como um ato de entrega. É o momento em que a família, em voz alta, declara sua dependência. É como se todos dissessem juntos, Deus, a gente não sabe direito o que está fazendo, então, por favor, governa este tempo e guia nossas decisões. O modelo de oração que ele sugere no guia, Senhor Deus, nós nos reunimos como família diante de Ti, acende a Tua luz em nossa casa, é um roteiro para verbalizar essa rendição. É sobre humildade, não sobre performance. Ok, o ambiente está preparado com louvor e oração. Mas essa é a parte, digamos, mais fácil. A grande dificuldade, principalmente com adolescentes, é fazer com que eles participem de verdade, que não fiquem só de corpo presente. Como o guia sugere quebrar essa barreira? É aqui que entra uma das ferramentas mais inteligentes do guia, na minha opinião. O quebra-gelo. O pastor é muito direto sobre a função dele.
É tirar o peso de assistir ao culto e transformar num encontro vivo. E a dinâmica que ele propõe, o mapa da luz, é fantástica. Mapa da luz. Como funciona isso? Cada pessoa compartilha uma decisão que tomou na semana. Pode ser algo simples, tipo o que assistir na TV, ou algo mais complexo. E aí responde, o que guiou essa decisão? Foi um conselho? A Bíblia? Foi a emoção do momento? A pressa? O medo? Entendi. E o que é perspicaz nessa dinâmica é que ela move a família da culpa para a consciência. Ela não pergunta você errou, mas sim o que te guiou. Isso desarma a defensiva, sabe? Transforma a conversa num diagnóstico, não num julgamento. É uma ferramenta de discipulado muito sutil. Muito. E todos terminam dizendo a mesma frase-chave. Hoje queremos que a palavra seja a luz principal da nossa casa. Isso é realmente interessante, porque cria um senso de propósito comum antes mesmo de o estudo começar. Ninguém está sendo apontado, mas todo mundo está admitindo que nem sempre é guiado pela melhor luz. Ok, quebra-gelo feito, corações abertos, agora veio o prato principal, imagino. Exatamente. Chegamos ao que o material chama de o coração do culto familiar, o momento da palavra. E aqui tem uma citação do pastor que é um verdadeiro soco no estômago. Qual é? Sem palavra, o culto vira só emoção. Com palavra, vira direção. Isso coloca as escrituras no lugar que elas devem ter. A emoção é boa, a música é boa, a comunhão é ótima, mas é a palavra que impede que o encontro vire só um clube social familiar. E o texto bíblico que ele usa como base é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Um clássico. Mas como ele aplica isso na dinâmica familiar? Ele faz uma distinção teológica e prática que é crucial. Ele desmembra a metáfora. Lâmpada para os pés é a luz curta, a orientação para o passo de hoje, para o agora. Questões práticas. Isso. Como eu devo responder aquela mensagem mal educada no grupo do trabalho? Como eu uso meu tempo livre hoje à noite? Qual o tom de voz que eu uso para pedir algo para o meu filho? É a luz que ilumina exatamente onde a gente está pisando para não tropeçar. E a luz para o meu caminho seria a luz longa, o farol. Precisamente. A luz para o caminho é a direção de vida. São os valores que governam a casa, as prioridades financeiras, a visão de futuro para os filhos, o propósito da família. Entendi. Essa distinção é fundamental na teologia prática. Muitas famílias cristãs se perdem focando só na lâmpada para os pés, as regras, o pode, não pode, e esquecem da luz para o caminho, que é o porquê da família existir. É verdade. O guia acerta em cheio ao forçar essa reflexão sobre o destino, e não só sobre os passos. O culto vira um treinamento semanal para que Deus governe o lar de forma prática. E para não ficar só na teoria, ele propõe perguntas, certo? Para trazer a discussão para a realidade da casa. Sim, e são perguntas cirúrgicas. Coisas como: qual decisão recente, na nossa casa, precisa ser iluminada pela palavra? Isso tira a conversa do abstrato e aterrissa nos problemas reais da família. Tira do campo das ideias. Exato. Outra, em que área da nossa vida estamos decidindo mais pela emoção do que pela Bíblia? Isso força uma honestidade brutal e necessária. Ele também sugere memorizar um versículo curto, que é uma técnica simples, mas super eficaz para que o ensino ecoe durante a semana. Tudo bem, a palavra foi exposta, discutida, mas o grande desafio é fazer com que isso não morra ali, né? Como o guia propõe transformar essa reflexão em ação concreta? É o foco do quarto bloco. Ele começa com a oração em família, que agora tem um novo propósito: transformar a palavra em conversa com Deus. Ah, interessante. Não é mais uma oração genérica. A família vai orar especificamente sobre as questões que a palavra acabou de iluminar. E ele destaca a importância da intercessão. Um ora pelo outro. Isso cria uma rede de apoio e empatia. A luta do meu irmão não é só dele, é nossa. Gosto da ideia da caixa de oração que ele sugere. Parece uma solução de design para um problema espiritual. Porque o normal é o pedido de oração ser feito na hora e esquecido no dia seguinte. Exatamente. Com a caixa, cada um escreve, anonimamente ou não, uma decisão que precisa de luz e coloca lá.
Durante a semana, a família tira um papel por dia e ora por aquele pedido específico. Mantém o culto vivo? Isso estende a responsabilidade espiritual por toda a semana. É um sistema de lembrança e cuidado contínuo. E depois da oração tem o partir do pão. Isso não se refere à ceia, certo? Não nesse momento. O partir do pão aqui é sobre ressignificar a refeição. Ele conecta com Atos 2, com a comunhão da primeira igreja. Faz sentido. A proposta é transformar a mesa de jantar, que em muitas casas é um lugar de tensão, de cobrança ou de silêncio, né? Total. Em um altar de cuidado, de reconciliação, de gratidão. É um momento para celebrar, para ouvir o dia do outro, para perdoar. O ato de compartilhar a comida se torna um símbolo do compartilhamento da vida. A mudança de mentalidade é brutal. E para fechar esse bloco prático, ele sugere mais algumas ferramentas para criar uma memória espiritual, como o diário da família e o desafio da semana. Parece uma tentativa de criar um ecossistema, não só um evento isolado. É exatamente isso. O desafio 3 minutos de luz, por exemplo. Ler um versículo juntos antes de dormir, o diário para registrar os temas, os pedidos e, principalmente, as respostas de oração. Ah, isso é fundamental. Com certeza. Isso cria um histórico da fidelidade de Deus na vida da família. Daqui a um ano, a família pode olhar para trás e ver concretamente como Deus agiu. São âncoras. Agora, uma questão prática. Em muitas famílias, a carga de organizar tudo isso cai sobre uma única pessoa, geralmente a mãe. Como o guia lida com o risco disso virar mais um fardo? Ele aborda isso de frente com a ideia da escala participativa. A sugestão é criar uma escala de funções simples. Quem vai escolher o louvor, quem vai ler o texto, quem vai fazer a oração, quem lidera o quebra-gelo. Distribui as tarefas. Exato. Ao distribuir as tarefas, você distribui a responsabilidade. Todos se tornam donos do processo. Isso é especialmente poderoso para os filhos, que deixam de ser espectadores e se tornam participantes ativos na vida espiritual da casa. E para as crianças menores, que talvez não acompanhem toda a discussão? O guia traz sugestões específicas para elas. Enquanto os mais velhos discutem, os pequenos podem desenhar uma lanterna iluminando um caminho e escrever o versículo ali, ou podem participar do mural da gratidão, colando post-its com coisas pelas quais são gratos. Ah, legal. A ideia é envolver cada um no seu próprio nível de compreensão, para que ninguém se sinta excluído. O material também fala sobre a ceia do Senhor em família. Esse é um tópico que gera bastante debate, né? Qual a orientação aqui? Sim, e ele trata com a seriedade necessária. A orientação é que a ceia seja um evento especial, talvez mensal, e não algo a ser banalizado semanalmente. Deve ser feito com reverência, explicando o significado profundo, o pão como o corpo de Cristo, o cálice como o sangue da nova aliança. Certo. Ele ressalta que é um momento de autoexame, de reflexão sobre o sacrifício de Jesus. Não é um lanche, sabe? É um memorial sagrado que une a família em torno do ato central da fé cristã. É um momento de pico espiritual, não apenas mais um passo na rotina. Certo. Então, amarrando tudo isso, qual é a grande mensagem que fica? O que o pastor Francisco Miranda quer que a família leve para a vida depois de aplicar esse guia? A mensagem final é que a palavra não serve apenas para um momento do culto. O objetivo de todo esse processo é que a palavra saia daquela meia hora semanal e invada a segunda-feira de manhã. Que ela transborde. Isso, que ela guie o tom de voz quando o trânsito está ruim, as decisões sobre o que comprar no supermercado, a forma como a gente resolve um conflito. O culto é o treinamento, o resto da semana é o jogo. Tem uma frase do material que você mencionou que eu acho que resume tudo de forma brilhante. Sim. Uma casa guiada pela palavra não é uma casa sem lutas, mas uma casa com direção. Eu acho que isso tira um peso enorme das costas das famílias. Com certeza. O objetivo não é a perfeição, não é criar uma família de comercial de margarina. O objetivo é ter um mapa e uma bússola quando a tempestade chegar.
É saber para onde correr, a quem recorrer, é a presença de um guia seguro, não a ausência de problemas. Perfeito. E com base em toda essa nossa conversa sobre o material, fica aqui um pensamento final para a reflexão de quem nos ouve. Qual decisão ou rotina em sua casa, que hoje parece estar no escuro, totalmente no piloto automático, poderia ser a primeira a ser intencionalmente iluminada pela lâmpada da palavra nesta semana? Comente como este episódio facilitou a preparação do seu culto familiar. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.